Que a Acer sabe fazer notebooks gamers de ótima qualidade nós já sabemos, mas será que são realmente tão duráveis quanto devem ser, levando em consideração o seu custo no mercado? É o que vamos ver hoje com o ex-topo de linha da marca, o Predator G3 57275L9. Iniciando pelo seu hardware, lançado em 2016, o Predator Helios 300 conta com um conjunto que para sua época poderia ser considerado um belo de um hardware para games pesados, tendo em sua configuração um processador Intel Core i7 7700HQ da 7ª geração, que é uma linha exclusiva para notebooks gamers, com clock de até 3.8 GHz e 6 MB de cache, que é basicamente o mesmo processador encontrado nos desktops, o Intel Core i7 7700, óbvio com algumas limitações, afinal estamos falando de um hardware compacto. O notebook ainda sai de fábrica com 16 GB de memória RAM DDR4 a 2400 MHz em Dual Channel, sendo expansível até 32 GB. Já na parte gráfica temos uma GTX 1060 de 6 GB GDDR5, modelo também que pode ser comparado aos desktops, contando com suporte à realidade virtual com auxílio de óculos especiais VR. Já na tela são 15.6 polegadas Full HD IPS, tecnologia essa que traz um melhor ângulo de visão para o usuário. O notebook ainda traz um teclado retroiluminado padrão ABNT2. A iluminação conta apenas com LEDs em vermelho, que traz um visual charmoso para ele, porém um pouco diferente dos de hoje em dia, que contam com RGB. Ainda traz um touchpad multigestual com suporte à rolagem de 2 dedos, o efeito pinça. Na lateral direita do notebook temos a entrada conjunta do fone de ouvido e microfone, 2 entradas USB 2.0, indicadores de LED de power e carregamento e a sua entrada do carregador. Já na lateral esquerda nós temos a trava, uma porta RJ45, uma USB tipo C 3.1, porém sem Thunderbolt, uma HDMI, uma USB 3.0 e uma entrada microSD para cartão de memória. Já na parte inferior do notebook, nós temos 2 alto-falantes estéreo com tecnologias Double Audio e Acer True Harmony. Na parte de comunicação, o notebook ainda conta com rede 5 GHz, Bluetooth 4.1 e entrada de rede de até 1000 MB. Seguindo o visual robusto da linha Predator, o Helios 300 carrega linhas mais agressivas e configurações que impõem respeito nos demais concorrentes da sua época e até nos dias atuais. Acabamento e chassi em metal texturizado com linhas geométricas que culminam em detalhes pretos e vermelhos, trazendo um visual agressivo e elegante. Falando sobre seu sistema de arrefecimento, o Helios 300 conta com 2 ventoinhas na parte traseira com tecnologia Aeroblade 3D para aguentar o tranco do aquecimento sobre uso em games ou tarefas mais pesadas. Seu sistema operacional ainda acompanha o software Predator Sense, de controle de coolers entre outras funções como monitoramento de temperatura de CPU e GPU, overclock da GPU e tecnologia Cool Boost, que basicamente após ativada, faz com que as ventoinhas atinjam o máximo de velocidade, fazendo com que o notebook fique mais frio durante seu uso, porém, entretudo, um maior nível de ruído. Nesse quesito, como falamos anteriormente, o Helios 300 traz 2 alto-falantes estéreo com tecnologias Double Audio e Acer True Harmony. Por conta dessas tecnologias, eles dão uma certa ambiência, não deixando tanto a desejar, mas não sustentam bem os graves mais robustos em jogos como GTA V, God of War, Forza Horizon 5, dos quais podemos jogar sem fones. O notebook se sai bem, já que não conta com tecnologia 5.1 para os gamers mais exigentes, como por exemplo, jogos competitivos como Counter-Strike e Valorant. Será obrigatório o uso de headset para ouvir melhor os passos e direção de onde está vindo o seu oponente. Já que a Acer promete uma duração de 9 horas. Porém, como já sabemos, não é bem assim. Sob o uso intenso de jogos, o notebook durou apenas 2 horas e 14 minutos. E no uso mais básico, como internet e edição de texto no Word, durou apenas 4 horas e 5 minutos, até esgotar totalmente sua bateria, passando bem longe das 9 horas propostas pela fabricante. Já aqui na tela do Helios 300 temos apenas o básico, 15,6 polegadas, traz resolução em Full HD, 60 Hz e a tecnologia IPS.
trazendo assim cores muito mais vivas do que apresentadas nos modelos convencionais. Essa tecnologia ainda dá melhor aparência na qualidade da imagem, que é ainda mais nítida. Já no quesito jogos, o notebook se mostra ser muito competente mesmo em jogos atuais, como por exemplo Crash Bandicoot 4. Com configurações no Ultra e resolução Full HD, o notebook obteve uma média de 92 FPS e uma máxima de 116, mantendo 1% low em 7 FPS. Já no CSGO, com configurações no Ultra e resolução Full HD, o notebook obteve também uma média de 179 FPS e uma máxima de 362, mantendo 1% low em 39 FPS. Agora, em configurações competitivas usando resolução 1280 por 960 e gráficos no low, o notebook obteve uma média de 182 FPS, uma máxima de 392 e 1% low de 24 FPS. Já no God of War de 2018, configuração original em Full HD com Fidelity FX desligado, o notebook obteve uma média de 49 FPS, uma máxima de 62 e 1% low de 25 FPS. O suficiente. Sendo possível ainda rodar em configuração alta Full HD e Fidelity FX no modo Ultra Qualidade com média de 40 FPS e máxima de 47 FPS, com 1% low em 12 FPS. Já no recém-lançado Spider-Man Miles Morales, o notebook se mostrou bastante competente, rodando em configurações Ultra Full HD com média de 57 FPS e máxima de 64, 1% low na casa dos 26 FPS. Oi, Pete, tô indo pra aí. Eu perdi o comboio? Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Verdade. Até a janta, mãe. Cara, como é que o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Já no Red Dead Redemption 2, as coisas pesaram um pouco mais para ele. Configurações no modo equilibrado com a maioria das configurações no Ultra. Obtivemos uma média de 36 FPS e uma máxima de 44, mantendo 1% low também em 12 FPS. Já no The Witcher 3, o resultado é ainda mais surpreendente. Com configurações no Ultra em Full HD com o Nvidia Reworks desligado, tivemos a média de 56 FPS, máxima de 64 e 1% low de 11 FPS. Já na mesma configuração ainda em Full HD com o Nvidia Reworks ligado, temos uma média de 43 FPS, máxima de 55 e 1% low em 9 FPS. Com tudo que vimos, ainda assim o Helios 300 é considerado um notebook que suporta games da geração atual, assim como tarefas pesadas. Inclusive este vídeo está sendo editado nele sem nenhum problema ou travamento.
Vale considerar que 1% low visto nos games pode ser resolvido com a substituição do disco rígido que já vem de fábrica por um SSD, ou utilizar o slot M2 que também está presente na máquina. Então, para uma máquina de 2016 ainda dar conta de tudo isso nos dias atuais, acreditamos que sim, o Helios 300 ainda vale bastante a pena nos dias de hoje se for encontrado no mercado de usados por um valor ok, considerando seus concorrentes atuais. Se resta alguma dúvida ou indicação de vídeo, deixe um comentário, quem sabe sua sugestão vira um vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço e valeu!